pessoal, agora nós vamos começar pela nossa forração externa, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um pedaço de papel cartão de 40 por 31 e 6 tirinhas, ó, 6 tirinhas de papel cartão de 2,5 por 40, tá ok? Pela largura, tá ok? Eu vou colar a minha primeira tirinha, ó, minha primeira tirinha de papel cartão com uma distância de meio centímetro, ok? E minha segunda tirinha com uma distância de 3 milímetros. Aqui eu tenho uma sem colar, ó. Na minha última tirinha da ponta, que é essa daqui, ó, da ponta, observem que ela tá cortada na diagonal, tá vendo? Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso pro meu zíper ficar um pouco mais pra dentro, né? Pra mim ter espaço dos lados, pra mim poder pegar o zíper e abrir e fechar. Então, o que que eu fiz? A minha tirinha de 40 por 2,5, eu entrei nessa parte aqui 3 centímetros e cortei na diagonal, na medida dos 3 e na medida aqui no finalzinho, tá? Na quina. Então, ficou assim. Eu vou fazer isso em 4 das tiras, tá? Então, eu vou ter 4 tiras idênticas a essa daqui, ok? Então, após eu ter colado a minha parte maior, minha primeira tira, a minha primeira tira aqui, ó, ela não é cortada na diagonal, ela é retinha, ok? E minha segunda tira, agora nós vamos fazer o acabamento. Eu gosto de iniciar o meu acabamento pela parte de baixo e pela parte de cima, ok? Então, nas minhas duas partes de baixo aqui, observe que eu já cortei com fio de cabelo, ó, tá ok? E na minha parte de cima, eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui, ó. Ó, tá vendo? Quando a gente põe aqui na quininha, não forma um ângulozinho, ó. Não faz uma curvinha. Eu vou simplesmente cortar, ó. Vai ficar um Vzinho. Ó. Vai ficar um Vzinho, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa do meu outro lado, tá ok? Ó, vai ficar um Vzinho. De cá. Nessas minhas duas quininhas. Ok. Então, eu fiz todo o meu acabamento aqui, ok? Agora, eu vou fazer isso 2 vezes na parte da frente da minha bolsa e uma para a parte das costas da minha bolsa. Aqui é onde vai o meu zíper, que é nessa parte aqui que tá, né, curvadinha aqui, ó. É onde vai o meu zíper. Eu preciso de um acabamento interno pro avesso do meu zíper, para ficar aquele zíperzinho embutido, tá? Eu gosto assim, por mais que... neste caso vai dar pra ver, tá? Então é bem interessante que vocês façam esse acabamento interno, tá ok? Então eu vou forrar, ó, aqui eu já deixei um pronto, vou fazer com o tecidinho preto, porque é o tecidinho interno da minha bolsa, tá ok? É uma tirinha daquelas cortadas na diagonal, eu vou passar cola nela. Vou tirar meu excesso de tecido. Bom, aqui, ó, na ponta, eu posso tirar um pouquinho dessa ponta, porque depois que eu colar, eu vou cortar rente, ok?
Vou fazer aqueles mesmos cortes que a gente fez do outro lado, ó. Vou posicionar a minha tesoura na quina e vou cortar para ficar um Vzinho. E vamos colar, né? Ok? Aí aqui na ponta eu vou tirar o excesso. Eu vou cortar com a régua exatamente no meu final aqui dos meus 3 da minha quininha aqui, ó. Bem no finalzinho. E vou cortar reto. Acho bem no finalzinho aqui. Vou cortar reto. Então tá pronto essa minha parte também. Agora é a hora que a gente vai posicionar o nosso zíper. Bom, nessa peça, pessoal, eu vou usar o meu zíper, ó. Só que o diferencial dela é que eu vou usar o meu zíper, ele é destacável, ó. Tá ok? É aquele zíper destacável. Por quê, pessoal? Por causa de... Eu gosto de sempre pensar nas minhas peças. Particularmente, vocês podem usar um zíper bem maior, tá? Aquele zíper de metro. E fazer 2 ponteirinhas com papel cartão forradinho para fazer acabamento no final. Mas você vai ter que deixar minha bolsa uma bolsa grande. Então, eu vou colocar provavelmente coisas grandes dentro dela. Então eu quero uma abertura legal nela, que ela abra numa quantidade que não me atrapalhe colocar nada dentro. Então, se eu usar o zíper de metro, eu vou ter que deixar um tanto bom para cada ponta de sobra, para poder abrir legal assim, me dar todo o espaço da minha bolsa, tá ok? Eu não gosto dessas 2 ponteiras que normalmente o pessoal costuma deixar dos 2 lados, sinceramente não é do meu agrado. Mas é uma questão de gosto, tá, pessoal? Não é se você gostar, né? Eu não gosto. Então, para essa peça, eu vou usar o zíper destacável. Mas, se eu fosse usar o zíper de metro... Deixa eu pegar um aqui, ó. Esse aqui é o zíper de metro, ó. Ele não tem nem cursor. Tá cortado, tá ok? Eu iria fazer o seguinte, ó. Vamos pegar... Deixa eu pegar a parte do snoop que é mais clara. Eu pregaria ele da seguinte maneira de um lado, ó. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. E uma das pontas eu vou ter que deixar maior mesmo, ó. E uma das pontas eu vou ter que deixar maior mesmo. Não tem como, eu preciso deixar maior. Mas na outra ponta eu faço da seguinte maneira, ó. Eu entro aqui e eu vou fazer essa curvinha pra cá, ó. Tá? Ó, então ele vai fazer uma curvinha, que ele não tá colado, vai ficar um pouquinho difícil. Ó. Eu vou seguir o desenho aqui do meu recorte. Então eu vou fazer um pra baixo e um pra cima. Por quê? Da minha ponteira pra esse lado que tiver coladinho, acompanhando o meu recorte, aqui vai ser o limite que fecha a minha bolsa. Tá? Então eu não preciso deixar para os 2 lados. Um lado automaticamente não vai me atrapalhar, tá ok? Então eu colocaria aqui viradinho pro lado de cá. E no caso, na outra aberturinha, ó, viradinho pro lado de cá acompanhando o meu recorte. E do outro lado do meu acabamento eu faria de cá, tá ok? Então, automaticamente, quando eu abrir a minha bolsa, essas 2 partes vai estar totalmente liberadas, tá? Então não tenho necessidade de ter que deixar uma ponteira de zíper para os meus 2 lados, tá ok? Mas hoje eu vou usar o meu zíper destacável porque eu não vi ninguém aqui no YouTube usando o zíper destacável. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus 2 acabamentos, não vou destacar ele, tá ok? Vou pegar meus 2 acabamentos, ó, um viradinho pro outro.
Dois acabamentos, um viradinho pro outro. Eu vou colocar ele certinho, ó, aqui na ponteira que abre, aqui é a parte que abre. Eu vou colocar ele certinho, quininha com quininha, não vai fazer a minha curva, tá? Eu vou colocar ele certinho, ó, quininha com quininha dos dois lados. E vai sobrar um pedacinho aqui, ó, pro lado de cá, tá ok? Que seria pra gente poder encaixar e fechar a nossa bolsa. Eu, Patrícia, aqui, vocês viram que eu tô ruim de cola. E hoje é sábado, já tá à tarde. Não tem quem venda, né? Então eu vou posicionar aqui uma fita dupla face. Vocês vão entender o porquê, que eu vou explicar pra vocês. Ó. Isso na minha parte do Snoopy aqui, tá? Ó, uma fita dupla face de cá no meu avesso. E eu vou colocar também uma fita dupla face de cá do meu avesso, para eu poder posicionar certinho. A dupla face não vai borrar o meu tecido, não vai manchar o meu tecido nem nada. E eu consigo posicionar certinho o meu zíper onde eu quero. Eu tiro esse início aqui, né? Isso. Ok. Vou tirar um lado da minha dupla face, a película, e vou posicionar aqui do meu lado do zíper. Iniciando certinho, eu vou iniciar ele aqui, ó. Eu vou posicionar aqui e já mostro pra vocês. Posicionei ele certinho aqui, ó, do meu lado. Vou mostrar o início aqui, ó. Ó, tá vendo? Meu zíper certinho aqui, tá ok? Ele não vai descer aqui pro meu desenho, ao contrário do que eu faria com o zíper de metro, tá ok? Porque esse daqui tem essa plaquinha prata aqui, ó, que impede do meu zíper continuar pra frente, tá? Se não tivesse... Se você perder, você pode entrar fazendo aqui o seu desenho aqui, tá? Porque aí o limite do seu zíper vai ficar limitado aqui, na hora que ele começar a abrir para fazer a curvinha. E vou fazer a mesma coisa do meu outro lado. Tirar minha película. E vou posicionar aqui. O meu tecido do Snoopy, ele tem sentido, pessoal. Então, vocês prestem muita atenção no tecido de vocês. Ó. Então, posicionei aqui, ó. Tá ok? Agora, eu preciso colocar o avesso aqui do meu acabamento. Que é a minha parte preta aqui, ó. Tá ok? Então aqui eu vou passar cola. Nela inteira. E pelo desenho aqui da minha quina eu consigo posicionar ela, ó. Então, o nosso zíper vai ter acabamento, pessoal. Eu não sei se esses zíperes por aí que o pessoal faz as peças tem acabamento. Mas aqui o nosso tem, tá? Tanto a minha peça de costura como peça de cartonagem, os meus zíperes têm acabamento. Eles são embutidos no caso, tá? Bom, pessoal, agora vem a questão, né? Eu, Patrícia, gosto de passar a costura, tá? Aqui, segurando o meu zíper.
Mesmo eu colando com cola de contato, mesmo eu colando com cola instantânea. Me disseram também de uma cola, eu acho que chama Pegamil, eu acho que chama. Mas eu não conheço, nunca usei, tá? Não conheço. Mas eu gosto de passar a costura. Por quê? Quando a gente trabalha com peças a pronta entregas, a gente não sabe quem é que vai comprar o nosso produto, ok? Então existe sim o cliente que valoriza o artesanato, sabe que é uma peça exclusiva, que é uma peça personalizada, que é um preço diferenciado e que existem certos cuidados que tem que ser tomado ao adquirir com essa peça para ter uma vida útil mais longa. Mas existe também o cliente que não sabe disso, né? O cliente que não tem certos cuidados, ok? Eu, Patrícia, faço as minhas peças para não ter dor de cabeça futura. Então eu penso como cliente, gente. Eu penso como o pior cliente que pode ter, sabe? Sabe, aquele cliente que não valoriza, que chora o preço, que não tem cuidado com a peça. Eu tenho que pensar como esse cliente. Por quê? Se eu faço uma peça pensando num cliente assim, então eu sei que a minha peça, independente do cliente que for comprar, eu não vou ter dor de cabeça. Se você cola aqui, bonitinho, um cliente, deixa o zíper só colado, um cliente que valoriza, que tem a percepção, a conscientização de que uma peça artesanal tem que ter certos cuidados, ele vai ter uma vida útil legal a sua peça, independente, mesmo que seu zíper esteja somente colado, tá? Vai tranquilo. Mas se um cliente desses que não cuida, não tem cuidado com nada, adquire a sua peça, o seu zíper está só colado e ele usa de qualquer jeito, faz aquele assim, vup, 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 vup. Esse vup, vup, gente, é abrindo e fechando o zíper. É lógico que a peça artesanal não vai durar, porque aquele zíper vai estragar num piscar de olhos. E aí, esse cliente vai vir em você cheio de reclamações e se achando o rei da razão e reclamar, tipo assim, que você não fez um trabalho legal, ó, estragou. Faz 15 dias que eu comprei e estragou, né? Ou você engole, arruma aquilo, maioria das vezes de graça, porque o cliente vai querer vir que você conserte e não vai querer pagar nada pelo conserto. Porque na cabeça dele, o erro foi seu, o erro não é dele, tá? Então a gente, para não criar caso com o cliente, vai, arruma de graça e tudo tal. Então, gente, arrumar é a pior coisa que tem, tá? Ou você explica pro cliente, olha, isso foi mau uso, assim, assim, assado, não teve erro na confecção, assim, eu não posso fazer nada se você não sabe usar uma peça personalizada, uma peça artesanal. Aí o que vai acontecer? Mesmo você sabendo que você tem razão e tá tentando explicar para aquele cliente pode começar, ó, passar pra frente. Olha, eu comprei uma peça de fulano, olha aqui a situação que já tá, e tudo tal. Então essa propaganda negativa, mesmo você tendo a consciência de que o seu trabalho foi bem feito, isso vai te prejudicar. Vender uma peça artesanal não é fácil. Agora, ter alguém falando mal do seu produto é mais difícil ainda de você conseguir vender. Então eu passo sim a costura, porque eu sei que eu não vou ter dor de cabeça, independente para quem eu for vender. Ah, Paty, eu não tenho máquina de costura, o que eu vou fazer? Gente, nessas lojas de armarinhos, eles vendem essa ferramenta, ó. Vendem... por aqui, acho que vê melhor, ó. Vendem essa ferramenta chama carretilha, tá? É uma carretilha. Muito usado em confecção de corte e costura, confecção de roupa, tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou explicar pra vocês, eu vou dar um zoom aqui no pedaço de papel pra vocês poderem ver o que vocês podem fazer aí na casa de vocês, caso vocês não tenham máquina de costura. Bom, eu na máquina de costura, eu vou passar uma costurinha assim, ó, já emendando daqui, ó, fazendo o meu Vzinho aqui, né, dos dois lados, vir
e fazer meu desenho aqui dos dois lados, ok? Paty, eu não tenho máquina de costura, como é que eu faço? Eu vou pegar um pedaço aqui de papel cartão para vocês verem como que você use. No caso, ó, eu vou pegar minha régua, posicionar onde que eu quero fazer a minha costura aqui, ó, na minha peça, ok? A distância certinho, e vai passar a carretilha. Eu vou passar aqui no papel cartão para vocês verem como é que fica. Ó, quando a gente... Deixa eu tentar ver se dá pra vocês verem. Ó, quando vocês passam a carretilha, ele vai ficar, ó lá, cheio de marcaçãozinha de pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos, você vai vir com a costura na mão, costurando ele. Vai ficar uma costura retinha. Ó, deixa eu tentar fazer os buraquinhos para vocês poderem ver melhor. Minha mão tá cheia de cola seca, né? Pra variar, ó. Ó, tá vendo, ó? Vocês vão vir, ó, com a agulha, assim, ó, subindo, descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então vai ficar um ponto sim, um não, sim, um não, sim, um não. Aí vocês voltam, porque quando vocês voltarem, vai fazer o ponto que ficou sem fazer. Dessa maneira, quando você faz com a carretilha, a sua costura, mesmo sendo feita à mão, fica uma costura reta, fica os pontinhos retinhos, porque você fez a sua marcação com a carretilha, tá ok? Então essa é a minha dica para quem não tem a máquina de costura, tá? Vocês adquirirem essa ferramenta que dá para vocês fazerem os pontinhos à mão e ficar uma costura perfeita. E também evitar futuras dores de cabeça com aquele cliente que não sabe usar uma peça artesanal, tá ok? Então eu vou costurar aqui essa minha peça e trago pra gente poder fixar a nossa alça e fixar e fazer o nosso bolso da frente, ok?